minha querida Carol, nossa super físio de plantão aqui da equipe de corrida, faz os atendimentos aqui na UI Academia. Como que funciona o atendimento quando vem algum aluno, cliente com uma indicação? Normalmente ele já vem com alguma queixa, Sim. ou dor no ombro, na perna, no joelho, alguma coisa do tipo. E aí quando a pessoa ela entra aqui na sala, como é que funciona? Qual que é a primeira ação que você tem com os nossos pacientes, os nossos clientes? Bom, a primeira coisa é fazer a avaliação, né, da fisioterapia, onde a gente vai perguntar sobre a história da doença anterior, né, a queixa principal, então onde, como, quando aconteceu. Ela me traz também, eu peço para trazer exames, né, de imagem, se ela tiver. Geralmente também as pessoas já vêm com o encaminhamento do ortopedista. E aí aqui, depois que ela me responde essas perguntas, a gente faz perguntas sobre a dor da pessoa, sobre a queixa. Então, se essa dor, onde que é, se ela formiga, se ela queima, né, algumas características da dor. E aí a gente, se houver necessidade, por exemplo, uma lesão na coluna ou uma tendinite, para ver mesmo se ela está com essa questão agudizada, né? É isso. A gente tem os testes especiais ortopédicos, né, que são os mesmos que os ortopedistas fazem. A gente utiliza desses testes para saber se deu, por exemplo, se deu positivo, ou seja, se a pessoa ficou com dor no teste, é porque ela realmente está com alguma disfunção naquela região em que ela veio. Que ela está apontando não é necessariamente alguma coisa irradiada que vem de outra estrutura. Exatamente. Aí você consegue nessa avaliação determinar bem de onde que está vindo esse incômodo. Exatamente. Eu consigo ver a causa, ver bem onde que tá o problema para traçar o tratamento. Aí geralmente eu explico o tratamento e que tem um começo, meio e fim, porque geralmente o pessoal quer, na terceira sessão já quer se dar alta. Mas né? Não tem, por exemplo, assim, tem um pessoal que às vezes tem medo de fazer físio porque acha que vai ficar pro resto da vida fazendo físio. Sim. Isso aí é um mito ou é uma desculpa que a gente arruma para fugir da físio, assim como do ortopedista? Então, depende muito. Por exemplo, assim, tem lesões, por exemplo, uma lesão de ombro, né, um ombro congelado, a capsulite adesiva é um tratamento que na avaliação eu já explico para a pessoa que é um tratamento de médio prazo e tudo vai depender do que? Da atividade de vida dessa pessoa. Por exemplo, tem aqui uma pessoa que joga tênis, perfil assim, joga tênis, 60 anos, não faz um treinamento de força com muita rotina e ela não quer parar de jogar tênis. Bom, essa pessoa vai ficar na físio pelo menos de 6 a 8 meses. Entendi. De tratamento. E também tem outras pessoas que, por exemplo, assim, eu tô com torcicolo, dá 3 semanas, 2 semanas de tratamento, já tá ótima. E tem também aqueles que ficam um bom tempo, né, que são pessoas que treinam muito, atletas amadores, que são, por exemplo, os corredores, né? Sim. Que eles fazem o recovery, que aí não é uma questão de alta, e sim é uma questão de profilaxia, você diminuir a chance dele ter algum problema. Exatamente, então não é uma coisa que você vem tratar a mesma questão, né? Cada semana ou cada dia alguma coisa, ele vem com uma queixa diferente. Esteja incomodando, às vezes o joelho, tornozelo, coxa. Exatamente, então a gente faz mais esse trabalho. Então essa pessoa, ela fica na físio por mais tempo, mas não que ela esteja num tratamento, sofrendo. Ela está num processo que inclui-se dentro do treinamento. Exatamente, para ela não ter uma lesão ou uma sobrecarga na estrutura, enquanto ela faz o exercício. Falando nisso, você comentou sobre o recovery. Sim. O que é o recovery e como que ele pode ser aplicado ou eventualmente o que seriam técnicas de recovery que um corredor poderia se beneficiar? Como que funciona isso? O recovery está dentro de um processo, de um plano de tratamento que envolve tanto o profissional da fisioterapia quanto o educador físico, né? Então, o treinador do atleta amador ou profissional. Então, envolve o uso de algumas técnicas para que aquela parte do corpo que
tendo alguma cansada, sobrecarga, tensão, né? alguma coisa do tipo? Ou que por algum motivo no meio do caminho, do percurso, teve alguma disfunção, a gente consiga manter o músculo ou o corpo funcionando mais próximo do saudável. Certo. E não ter, por exemplo, uma agudização de alguma lesão. Sim. O objetivo do recovery, basicamente, e sendo um pouco óbvio, assim, é trabalhar na recuperação. Isso. Mas não uma recuperação de uma lesão. Não é de uma uma recuperação de um treinamento, de um estímulo um pouco mais intenso, ou de uma carga de treino sucessiva por, sim, periodização, ou por alguma prova que a pessoa está com um objetivo ali, e ela vai desgastando o corpo naturalmente pelo acúmulo dessa atividade. Como você comentou, né, no treinamento a gente também precisa reduzir um pouco da carga de treino exatamente para fazer um trabalho de recuperação, mas na maioria das vezes só isso não é suficiente para ter uma recuperação plena. Por isso o trabalho da físio no recovery, ele pode ser de fundamental importância para você ter uma recuperação completa. E aí, como que funciona? Quais seriam algumas técnicas? Eu imagino que isso depende um pouco do que cada um está sentindo e tal, mas o que seriam talvez 3 técnicas principais ou mais utilizadas para fazer um recovery? Bom, a gente usa muito o recurso de terapia manual, que daí abrange muita coisa, então o que vocês conhecem mais assim é a liberação miofascial. A gente usa também alguns recursos da eletroterapia, que é o laser, ultrassom, o mesmo as correntes e os exercícios, porque com certeza tem algum desequilíbrio muscular acontecendo ali naquela região. Então a gente precisa, na avaliação e ao longo do tratamento mesmo, a gente vai vendo qual é a dificuldade que esse atleta tem em algumas fases do treino dele, e a gente vai ajustando tanto exercícios aqui na físio quanto com o treinador dele. Por exemplo, eu pedindo para ter mais mobilidade nos treinos de força, ou pedir para o atleta fazer treino de força, que geralmente isso já ajuda bastante, 95% das coisas, né? Isso não foi combinado, é comum, toda pessoa que é da área da saúde sabe da importância de um trabalho de fortalecimento, independente da modalidade, na corrida não é diferente. Para que você tenha melhor desempenho e para que você tenha a menor chance de se machucar. O que nunca vai ser factível você falar assim, nunca você vai ter dor, nunca você vai ter incômodo. Vai diminuir muito a chance disso acontecer, por isso também o trabalho, quando a gente está falando do recovery do físio, ele ele é muito importante também no processo de treinamento. Não só quando tem uma lesão já instaurada ou diagnosticada. No processo de treinamento, para a recuperação e melhor desempenho nas atividades, o físio pode ajudar imensamente. Sim, e aí a gente pode fazer o quê? Esse tipo de trabalho, tanto na musculação, usando os aparelhos de musculação, ou os aparelhos de pilates. Vai depender muito do que o atleta gosta mais, o perfil, né, de treinamento. Então, a gente pode fazer um mix. Eu gosto muito de fazer esse mix porque o Pilates ele abrange algumas características mais proprioceptivas com força, e a musculação uma força mais guiada. Você comentou da liberação miofascial, que eu acho que hoje é o que mais as pessoas acabam ouvindo, vem aquele rolinho na sala de musculação e não sei o que e tal. Você tem vários implementos, mas você falou assim, isso como terapia manual, porque você tem técnicas de massagem que são diferentes, que aí você pode realmente manipular só com a mão, uso de cotovelo e outros implementos, ou a miofascial é mais caracterizada por algum tipo de equipamento que faz esse trabalho de forma mais eficiente? A liberação miofascial está dentro do guarda-chuva das terapias manuais, porque basicamente ela é feita com a mão, com dígito, pressão, onde eu vou pegar meu dedo e vou fazer uma compressão naquela região da musculatura onde está mais tensa. Isso gera uma descompressão e alguma analgesia, é isso? Isso gera uma cascata de reações bioquímicas que vão fazer com que aquele músculo que está tenso vá relaxando, ou seja, vai nutrindo mais. Então chega mais sangue naquela região, oxigênio, e aí começa a ficar mais nutrido o tecido. Certo. Agora, hoje em dia tem
algumas ferramentas da liberação miofascial que a gente pode usar. Ferramentas mesmo, né? Ferramenta mesmo. Por exemplo... Isso aqui não é um soco inglês, para quem nunca chama viu, soco inglês. Teve uma oportunidade, não é com esse objetivo, mas quase, né? Esse aqui chama soco inglês, não é à toa, porque justamente, mas ele preza mais a liberação mais superficial do tecido, da fáscia. Então a gente pode, de repente, fazer aqui a liberação, com essa ferramenta superficialmente aqui, deslizando, não dói, né? Dói menos que, por exemplo, o meu dedo, minha mão, né? E isso vai fazendo com que fique vermelha a região, hiperemia, aumento do fluxo sanguíneo local. Legal. Outra ferramenta que a gente pode usar também, que gera polêmica no Instagram, é a ventosa terapia. Também ela vai ter uma intensidade maior dessa massagem, desse deslizamento, né? Onde a gente pode controlar por essa pistola. Então, se eu puxo menos esse gatilho, menos pressão. Menor, isso, mais vai ser a menor pressão dessa ferramenta ainda é mais forte que o soco inglês e o meu dedo. Quem diria, né? Aí a gente também pode usar como o deslizamento, a ventosa, e no ponto de maior tensão, no caso de ponto gatilho, que é um ponto hipersensível, que é gera dor local ou irradiado, a gente põe o quê? Ao invés de eu ficar com o meu dedo aqui, eu coloco lá a ventosa estática aqui, e aí sim forma aquelas famosas marcas da ventosa. Certo. Tá? Mas isso mesmo vai depender um pouco da sensibilidade da pele de cada um. Vai depender da sensibilidade, se a pessoa gosta ou não dessa ferramenta, porque a gente tem que sempre perguntar, por exemplo, no caso de ventosa e da agulha, se elas gostam, se elas já usaram, se pode usar, né? Porque não é obrigatório usar isso sempre. Eu posso fazer tudo com a mão e vai sair perfeitamente igual ao objetivo que eu tive na primeira avaliação. Maravilha. Tá? E também tem outra ferramenta, né? Que é a pistola massageadora. Esse aqui já deve ter visto alguma propaganda em algum lugar. Esse aqui é divertido, você consegue eventualmente tem várias intensidades usar também. Sozinho, tem acho que ponteiras diferentes, ponteiras diferentes. Isso aí depende o quê? Da intensidade, da onde vai ser aplicado? Isso, do local, de onde vai ser aplicado. Então, esse aqui vocês podem até de repente adquirir em casa para vocês mesmos fazerem o próprio relaxamento em vocês, porque isso é fácil de passar em qualquer lugar do corpo, né? E também ajuda a gente pode fazer tanto o deslizamento como manter no ponto lá como se fosse o meu dedo. Mas, repetindo, não é obrigatório usar, né? É só uma ajuda que a gente tem aí para salvar um pouco o uso da mão. E trabalhar muito com o recovery do pessoal. E trabalhar com o recovery. E tem as agulhas também, que são as agulhas de acupuntura, e elas são ótimas para alívio de tensão muscular, e elas fazem uma regeneração desse tecido mais rápido, porque elas fazem basicamente uma microinflamação mais profunda, né? Controle. Então ela vai mais próxima ali do ponto e aí isso faz com que o corpo jogue mais sangue para aquela região, porque teve uma lesão, né, controlada ali de tecidos mais profundos, então o corpo fala assim, opa, pera, eu preciso jogar mais sangue, estaminas e outras reações bioquímicas lá para diminuir a dor e relaxar aquela... Entendi. Fazer que nem o Kung Fu Panda. Você não assistiu o Kung Fu Panda? Já viu? Quando ele faz a técnica acupuntura, ali né? Brincadeira. Depois põe aí só para vocês lembrarem da foto do Paul. É que eu curto filme infantil, vocês devem gostar também. Mas brincadeiras à parte, legal. Então assim, pessoal, o recovery, como nós falamos, ele é super importante no processo de treinamento. Ele é diferente do tratamento de uma lesão. A lesão, você tem uma dor, tem um incômodo que eventualmente ela pode ser incapacitante ou diminuir a sua capacidade de realizar um movimento de forma adequada. Gera dor, gera incômodo e pode ter graus diferentes de dor. Então assim, o que eu normalmente falo com alguns dos nossos alunos é assim, poxa, que nível que está a sua dor? De 0 a 10? Poxa, tá no nível 3, nível 4? Ok,
mas procura uma orientação de um profissional que vai trabalhar na recuperação para evitar que isso piore. Poxa, se passou de 5, 6 e está mais de 2, 3 semanas, já passou da hora de você procurar uma orientação, fazer um exame e cuidar disso. Então, evitem incômodos desnecessários sempre que você puder e estiver sentindo algum desconforto que passou de uma sessão de treino, se repetiu por 2, 3 sessões ou 2 ou 3 semanas, está na hora de você procurar um profissional da saúde, um fisioterapeuta, eventualmente um ortopedista, para poder te ajudar nessa recuperação e diagnosticar o que está acontecendo. Aqui tem a Carol, que ela treina com a gente, além de ser uma excelente fisioterapeuta, também especializada em coluna, então se você está com a coluna ali meio crack, procura ela também que ela vai te ajudar bastante. Então, dúvidas, sugestões, deixa nos comentários, segue a Carol no Instagram, que é o Carol.Ragosino. E é fácil de soletrar o Ragosino pro pessoal? R-A-G-O-Z-Z-I-N-O. Sei de tudo, pessoal. Carol Ragosino, Carol.Ragosino no Instagram. Segue no perfil da assessoria, segue o nosso canal, assina aqui para mais informações. Vem com a gente, bora correr e bora cuidar desse corpinho aí, que ele é seu por muito tempo. Saúde para todos, bons treinos e até a próxima.